O tema, como nós estamos percebendo, é Jesus é o caminho. A palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, e o versículo 6 nos fala assim: disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 nos diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Nós estamos vivendo, os últimos dias da nossa vida. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele vem como um ladrão. O ladrão, quando a palavra de Deus usa esse exemplo, é porque o ladrão, ele não avisa a hora nem o dia que virá. E o tema, a gente vê assim que Jesus é o caminho. Quando a gente fala caminho, o que podemos entender o que é caminho? O que a gente pode entender essa questão de o caminho, e Jesus fala que ele é o caminho. A gente pode ver que o caminho, a gente vai tirando uma definição, que é uma porção mais ou menos, estreita de um terreno, que tem entre dois lugares por onde alguém pode seguir. Então o caminho é esse. É um lugar mais ou menos estreito, e a palavra de Deus fala que o caminho estreito é o que conduz à salvação. E agora, pegando essa palavra, quando Jesus fala que ele é o caminho, nós olhamos e vemos assim que nós podemos seguir por ele, é aonde vai ligar um caminho ao outro. Então nós estamos aqui na terra e o nosso desejo é herdar a Nova Jerusalém, é a nossa chegada lá. E Jesus, ele fala que ele é esse caminho. Vocês perceberam que aqui está ornamentado, pelo caminho. Jesus está ali, Se você seguir o caminho da vida, você vai permanecer na Nova Jerusalém, você vai herdar a Nova Jerusalém. No final desse caminho, nós encontramos o que ali? A morte. E Deuteronômio, Deus falando para Moisés escrevendo lá, ele fala assim, hoje eu tenho por testemunho os céus e a terra, que eu mostro para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele ainda aconselha: escolhe, pois, a bênção e viva, tanto você quanto a sua geração. Nós vemos que quando nós estamos neste caminho, o caminho que nos conduz à salvação, o caminho que Jesus, ele veio abrir. Jesus, ele veio, e quando ele olha então dos céus para aqui a terra, ele olhou e viu que não havia nenhuma solução para a humanidade. Deus, ele olha e viu que não teve nenhuma solução. Vamos entender então, vamos pegar essa metáfora de caminho. Quando Deus, ele olha então dos céus, ele olha para um local, para um lugar sem caminho nenhum, sem perspectiva nenhum. Até então, quando então Deus coloca Adão no jardim do Éden,
ali estava tudo maravilha, estava bênção. Deus então descia na virada do dia e passeava com Adão e com Eva. Era bênção, era alegria. Mas em determinado momento, houve ali então um desvio, um descuido. Esse desvio, esse descuido, a palavra de Deus trata como desobediência. Deus havia falado para Adão para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí então nós vemos que a serpente, ela muito astuta, ela usa com a artimanha dela e começa então a travar. Ela tenta um diálogo com a mulher e a mulher então cai no diálogo da serpente. Mas percebe, irmãos, como ela é tão astuta, que ela começa dizendo assim: Deus falou que não é para você comer de nenhuma das árvores, nenhum dos frutos, não é? Olha só como ela começa falando para Eva, para instigar, para provocar um diálogo. E Eva então vai para dar satisfação, e a serpente então começa a conversar, foi indo, até que conseguiu enganar. E nesse engano entrou o pecado no mundo. E quando entra o pecado no mundo, aí então Deus, ele já monta um processo de salvação, porque Deus nos formou para a vida eterna. Deus nos formou para a vida eterna. Tanto é que quando nós nos deparamos com a morte, nós sofremos, porque nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para morrer. A morte é a consequência da desobediência. A morte é a consequência do pecado. E o apóstolo Paulo fala que nós já fomos gerados pelo pecado. Então, quando Deus olha, então, ele vê que ele olha dos céus e não vê nenhum justo sequer. De nós mesmos, nós não podemos garantir, eu não posso garantir a minha salvação. A minha salvação, ela é garantida em Jesus Cristo. A sua salvação é garantida em Jesus Cristo. Você pode ser a pessoa boazinha que for, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se você não tiver Cristo no seu coração, se você não pegar esse caminho, a tua salvação não está garantida. Nós vemos aqui que algumas situações, nós vemos que o mundo que nós estamos vivendo, ele tem procurado, assim como Eva tentou desviar e conseguiu desviar, como a serpente conseguiu desviar Eva. Hoje a serpente, ela é se manifesta no nosso meio de várias formas. O mundo então começa assim a investir para desviar aquele que está no caminho da salvação. A gente vai vendo assim tantas a questão da fama, a questão de você querer alcançar sucesso. A gente olha e vemos que tantos jovens, tantas pessoas acabam olhando para trás, olhando para da onde veio, e começam a sentir um gostinho de querer voltar da onde saiu. Quando nós olhamos para trás, a Bíblia Sagrada nos mostra uma pessoa que olhou para trás e ela morreu, porque a Bíblia fala que ela virou estátua de sal, porque ela ficou com saudade
E o anjo falou que era para sair da cidade e não era para olhar para trás. E quando nós olhamos para trás, quando a gente olha com saudade da onde saímos, você corre um grande risco de perder, de morrer, morte espiritual. Vamos fazer aqui uma reflexão rápida na nossa memória, puxar nossa memória. Quantas pessoas que começaram a trilhar esse caminho que não está mais do nosso lado? Quantas pessoas? Não é? Quantas pessoas olharam para trás? Aqui, quando nós vamos pegar essa definição do que é caminho, e quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele está falando assim que, olha, o caminho é para alguém prosseguir nele. Então nós entendemos assim que nesse caminho, Jesus, Ele está prosseguindo conosco. Nesse caminho, é assim, Jesus era o caminho, mas Ele está junto. Ele está aqui, nós estamos caminhando e Jesus está do nosso lado. Jesus está pegando nas nossas mãos. E às vezes, quando você está olhando para as pegadas e você não vê as duas marcas no chão, é porque Jesus está carregando você no colo. Vamos ver. A Bíblia nos mostra um jovem que ele começou no caminho certo e acabou no caminho errado. Esse jovem, Sansão, ele foi separado para toda a boa obra. Olha só, ele tinha um ministério a zelar. Ele foi levantado, separado para julgar o povo de Israel, para ser juiz. E Deus deu mais um presente para ele. Deus deu forças para ele. E ele se achou muito. Sansão, irmãos, no decorrer da vida dele, ele se achou, na linguagem do jovem, né? Ele se achou o cara. Eu sou o cara, eu faço e aconteço. Eu sou bom demais. E Deus havia dado forças para ele, e as forças dele estavam concentradas nos seus cabelos. Sansão, fico vendo assim, eu estava vendo o cabelo dela ali, ó, o cabelão. O cabelo de Sansão era mais ou menos assim. Você pode ficar em pé? Isso, por favor. Aí, olha só o cabelo dela. Imagina um homem com cabelo desse tamanho assim. Obrigado. O Marlon era assim, não era, Marlon? Ele era assim, mas as forças não estavam no cabelo dele. Mas em Sansão estava, irmãos. Sansão, Deus havia dado esse presente para ele. E ele então caminhou bem. Mas aí ele foi olhando para os seus próprios desejos. Ele foi olhando para os seus próprios desejos. Tinha algumas coisas que ele não poderia fazer, e ele então foi desviando os seus passos. E a palavra nos fala que Sansão acabou de uma forma envergonhosa, irmãos. Um homem que foi levantado, foi separado para proteger, para julgar um povo, uma nação, acabou sendo envergonhado. Deus deu ali para ele uma última oportunidade. Deus deu para ele uma última oportunidade. Depois de ele ter caminhado por caminhos tortuosos, por caminhos de ruína, ele chegou a Deus e falou: Senhor, eu vou estar parafraseando o que ele falou. Em outras palavras, ele falou assim: Senhor, me perdoa. Senhor, eu fiz besteira. Eu desobedeci a tua palavra.
mas me dá somente esta última oportunidade, para que teu nome não seja envergonhado. Eu já fui, mas para que o teu nome não seja envergonhado. A situação que Sansão chegou, irmãos, ele então foi amarrado diante dos 2 pilares, aonde colocaram ele para servir de chacota para todos que ali estavam. Ó o fortão, cadê o fortão? E aí então Sansão olhou e falou assim, fez uma oração ali, uma oração de arrependimento. E aí Deus então concedeu a força para ele. E quando Deus concede a força para ele, ele consegue derrubar aquelas 2 pilastras. E todos que estavam ali morreram junto com ele. Mas não precisava chegar a esse ponto. Não precisava chegar. Hoje nós estamos vivendo em dias aonde todos querem se dar bem na vida. Onde todos querem se dar bem na vida, aonde muitas vezes arrogância, muitas vezes a mentirinha começa a prevalecer na nossa vida. O jovem, às vezes o jovem olha para alcançar um sucesso e ser bem sucedido na vida, ele acaba esquecendo os princípios que a palavra de Deus nos direciona. E os princípios é honestidade, falar a verdade, você manter o controle, você manter o domínio próprio. São os princípios que a vida, a palavra de Deus nos mostra. Quando nós olhamos para a mentira, a falsidade, Provérbios nos mostra que Salomão, um homem que nós estamos estudando, um homem, a palavra de Deus fala que não houve homem mais inteligente do que ele, nos fala sobre como nós podemos, se ver livre da mentira, livre da falsidade. Provérbios capítulo 17 e o versículo 4, olha só o que ele fala para nós, versículo 4, os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Versículo 19, as pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. E o versículo 7 nos fala: é mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Salomão está falando aqui que quando nós estamos nos caminhos do Senhor, nós nos tornamos homens, jovens de respeito. Amém? Você consegue enxergar essa palavra aqui de Salomão? Ele fala assim que, olha, um homem de respeito, ele vai se desviar da mentira. Ele vai se desviar da mentira. Ele está falando que os maus, ele sempre vai falar mentira. Os maus sempre vai querer falar as coisas más. Mas nós que estamos aqui, a bondade, o fruto do Espírito habita no nosso coração. E é justamente o fruto do Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, o fruto do Espírito é. E aí quando a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente olha assim, Jesus ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando, olha, quando você tem Jesus no seu coração, você tem bondade, você tem amor, você é longânimo, você tem domínio próprio.
Olha aí, ó, quando você tem Jesus, você tem o caminho certo. Você tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que nos traz a redenção é o Cristo Jesus. Faz essa reflexão, como que você está? Como que está a sua vida? Só você e Deus. Só você e Deus no computador. Só você e Deus no seu celular. Só você e Deus. Como que está? Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de consagração? A palavra de Deus fala que as coisas espirituais somente o homem espiritual consegue entender, irmãos. Somente o homem espiritual consegue entender. E tem tantas coisas no meio da igreja, tantas coisas no meio, que o apóstolo Paulo fala que aqui é o lugar celestial. Muitas coisas que a gente quer resolver da forma carnal, a gente não consegue resolver porque são coisas espirituais. É joelho no chão. Você quer caminhar? Você quer ser bem sucedido? Você quer ter fama? Olha aí, olha Abraão, um homem rico, homem milionário. Eu vejo assim, Abraão e Jó, eu vejo assim que eles eram os homens bilionários, irmãos. Abraão, quando pediu para o servo dele procurar uma esposa para Isaque, olha o presente que ele ofereceu, olha, leva 10 camelos de presente para a mulher do meu filho. Eu pesquisei, na época, cada camelo era o valor de uma Ferrari. Fui ver a Ferrari, 500 mil reais. De presente, Abraão estava oferecendo 5 milhões para a futura nora dele. É um homem bilionário, não é? É um homem bilionário. E é um homem que andou nos caminhos do Senhor. É um homem que foi reto, que foi íntegro. Ele não deixou a sua fortuna mexer com sua fé. Não. Ele caminhou, irmãos, e foi abençoado. Você também pode ser assim. Você também pode caminhar desta maneira, na presença do nosso Deus. Concluindo, eu chamo a atenção de vocês para alguns tópicos aqui. O quanto nossa juventude está abrindo mão de valores bíblicos, olha só, para alcançar o chamado sucesso. Quantos valores bíblicos nós estamos vendo que os nossos jovens, não só os jovens, os nossos irmãos estão deixando de lado para alcançar o sucesso. O quanto as igrejas estão contaminadas por essa síndrome, né? Caras são a mídia, as revistas que começam a bombardear as pessoas e começa a elevar as pessoas vão se sentindo, e aí elas acham que não tem mais espaço na igreja. Quantas pessoas eu conheço, pastor Miguel, vocês também conhecem, que começou aqui, ó, cantando no ministério de louvor, e aí viu que cantava demais, falou assim, não, eu canto muito, a igreja está pouco demais para mim, e saiu. Quantas pessoas começou a tocar aqui, aprendeu a tocar aqui na igreja, e viu que o sucesso para eles não era herdar a vida eterna, sucesso para eles era lá fora. E hoje, talvez a gente nem consegue mais ouvir o nome dessa pessoa. O quanto a Bíblia está sendo distorcida para a defesa da ideia de ser bem-sucedido.
Quantas vezes nós estamos querendo torcer a Bíblia para dar um jeitinho para a gente entrar no caminho. A palavra fala que estreito é o caminho que conduz à salvação. Para subir no céu, irmãos, não dá para a gente fazer, não dá para a gente dar um jeitinho. Não dá. Não dá. Eu proponho aqui um desafio para vocês aqui. Coloca a vida de vocês no altar do Senhor. Busquem o sucesso, lutem para se dar bem na vida, na presença de Deus. Faz de conta que aqui é o top, aqui é o sucesso. Fala, não, eu quero herdar esse sucesso para conseguir entrar na Nova Jerusalém. E a palavra de Deus fala que na Nova Jerusalém vai entrar aquele que é limpo de mão e puro de coração. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos fortaleça para ir nesse caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. É Ele que vai nos garantir a vida eterna. Esta morte, Covid-19, ele não vai tirar a nossa salvação. O Covid-19, ele vai tirar a vida, a matéria. Mas nós, se nós estivermos firmes perante Cristo, nós estaremos prontos para ouvir, no dia da volta de Cristo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Você que está aqui no nosso meio, você que ainda não conhece esse caminho que se chama Jesus Cristo, é um caminho de renúncia para o mundo. É um caminho que você precisa renunciar tudo aquilo que afasta você de Jesus. Pensa nisso e corra para esse caminho, e corra para os braços de Jesus. Que Deus assim nos abençoe.